E passam agora 26 minutos das 10 da manhã. Está na altura de olharmos a imprensa, os jornais desta terça-feira. Hoje connosco está José Manuel Machado Lopes, diretor clínico do IPO do Porto, a quem agradeço desde já a presença. Muito bom dia, bem-vindo. E vamos precisamente começar por notícias relacionadas, obviamente, com a sua área, que tem a ver com as taxas moderadoras, a isenção de taxas moderadoras para doentes vítimas de cancro. Exato. Talvez por um vício eu optei por começar, de facto, com notícias relacionadas com oncologia, até porque esta é a semana do Europeia, cancro. Não é, do cancro. Exato. E eu creio que foi uma notícia importante que se esperava e que estava a gerar a sua ausência, estava a gerar alguma controvérsia, até alguma falta de entendimento entre os doentes e os serviços administrativos das instituições, porque não era muito claro, de facto, a legislação que existia e que tinha sido produzida. Ao propor que, de facto, os 5 anos não seja a cura, porque em oncologia, efetivamente, nunca se pode chamar que um doente está curado, poderá dizer que está livre da doença, ou que está em remissão completa, e felizmente cada vez são mais os casos que doentes que estão livres de doença. Portanto, manter a isenção para os exames e as consultas que são de vigilância direcionadas para o cancro, parece-me que é uma notícia francamente positiva. Também me parece que isto só não chega. E vamos espreitar, Sr. Doutor, aqui a página 8, vamos folhear o Jornal Público até à página 8, portanto, exato, a propósito esta página 8 dessa isenção, não é? Em relação aos sobreviventes do cancro, vão continuar com a isenção das taxas moderadoras. É o título e é importante. Eu penso que isto só é pouco. Só é pouco se não for complementado com outras diretivas claras. Até porque os problemas, não é? Não terminam. Nem são apenas relacionados com o cancro, são muitas vezes, aos 5 anos, já são muitas vezes relacionados com as sequelas do tratamento. Precisamente. E será que o tratamento e a observação das sequelas crónicas do tratamento também estão contempladas? E neste momento a informação que temos do Sr. Ministro é omissa. Mas é portanto, há aqui um avanço, mas é preciso ir mais além, não é, na sua opinião? Pelo menos clarificar. Por exemplo, uma pneumonia num doente que teve um cancro do pulmão, que está curado e que tem uma pneumonia do lado em que teve o tumor. É evidente que aquele pulmão estava fragilizado pelos tratamentos que sofreu, quer pela doença, quer depois pela radioterapia ou pela quimioterapia. O facto de o doente ter uma pneumonia naquele lado está relacionado com o cancro e deve estar isento, ou é, digamos, uma pneumonia igual à que a comunidade então, tantas vezes tem? Há situações que têm que ser clarificadas. Parece-me que é importante clarificar esses aspectos. Muito bem, e vamos continuar a falar também de saúde ainda no Jornal Público. Aqui no Público. E tem na página 10 uma caixa. É a notícia que faz manchete, não é? Que os portugueses compram mais medicamentos. A quebra da despesa hospitalar é inferior. Isto dá que pensar, provavelmente tem várias leituras possíveis. Diz que a quebra na despesa nas farmácias foi muito inferior à quebra da despesa com medicação a nível hospitalar. Isto dá que pensar. Será que, efetivamente, os doentes estavam sobremedicados? Isto é, em ambulatório estariam a fazer medicação que não seria estritamente necessário para se tratarem? Mas não poderá também ser resultado da crise? Será que, as pessoas deixarem de comprar medicamentos que não têm dinheiro? Exatamente, fazem uma seleção, ou próprio, ou da parte do médico, fazem uma seleção dos medicamentos que são mais importantes e deixam de tratar por questões económicas? Será que, por outro lado, nos hospitais esta quebra menor é porque já havia pouco para cortar? Portanto, já se chegou a um extremo, digamos, de ser difícil poupar mais em medicamentos e aí a despesa será muito difícil de se fazer baixar. É uma notícia que é muito seca, mas que é importante pensar nela. E, sobretudo, pensar se esta quebra das despesas a nível do ambulatório se reflete
a falta de capacidade económica dos doentes para comprarem a medicação. Precisamente, isso leva-nos também... consideram essencial, isto é grave. Certo, isso leva-nos também para uma das notícias que está no Jornal Diário de Notícias, vamos então, peço-lhe por favor para irmos até lá, que diz respeito com os hospitais que estão de alguma forma a atrasar a entrega de medicamentos a doentes crónicos. E depois ao lado também tem aqui uma entrevista do bastonário da Ordem dos Médicos que eu pedi-lhe por favor um comentário. É logo aqui na página 4 página 4 e 5, exatamente. A notícia do atraso de medicamentos como sabe, existe a lei da cabimentação que qualquer compra hospitalar antes de ser feita o hospital tem que comprovar que tem orçamento para adquirir, o que significa que não vai poder adquirir grandes quantidades de cada vez, vai ter que pedir fazer a respectiva demonstração de cabimentação, o que pode levar mais frequentemente a ruptura de estoques. E penso que é isto que esta notícia reflete, que podem haver atrasos no fornecimento de medicamentos, daqueles que são de distribuição, que são não há de venda livre, mas que são exclusivamente hospitalares, para dar aos doentes, porque, como digo, é necessário que o hospital fazer primeiro prova que tem cabimentação orçamental para o adquirir. Muito bem. E como é que vê esta breve entrevista do bastonário? Aqui, não percebo, francamente, quer a intervenção do Sr. Bastonário, quer do ex-presidente do Colégio da Especialidade, quando fazem críticas e eu estou à vontade, porque o meu hospital não pertence àquela associação de hospitais que fizeram um acordo para fazerem a negociação comum de várias medicação com a indústria farmacêutica. E sempre foi feita a apologia, e meu ver muito bem, que se devem comprar os medicamentos mais baratos, se havendo o genérico deve-se usar um genérico, e que não há razão nenhuma para comprar um mais caro se temos a informação do Infarmed, a garantia de que ele é... O princípio ativo é o mesmo, não é? O princípio ativo e a qualidade e a biodisponibilidade são as mesmas. Portanto, quando hospitais se juntam 14 ou 16, até que aquilo começou na região norte, e neste momento está a estender-se para o sul, aqui, como diz aqui a notícia. É evidente que uma associação de hospitais a negociarem com a indústria farmacêutica, que até pela economia de escala a medicação será muito mais barata. Por isso não compreendo quais sejam as restrições ou as dúvidas do Sr. Bastonário. Muito bem, e vamos então continuar a falar aqui um pouco sobre a área da saúde, nomeadamente numa outra perspectiva que tem a ver com uma das notícias que está com destaque de primeira página do jornal I, a propósito da maternidade, que em Portugal cai para metade, isto até aos 30 anos. Como é que olha para estes dados? São a nova notícia de capa, depois a chamada capa, depois para a página 25. Como é que interpreta estes dados? Instabilidade da vida das mulheres, novas opções de vida? Acho que todos nós tínhamos esta percepção de que cada vez a maternidade é adiada para mais tarde, e isto causa problemas, quer de ordem médica. É evidente que o pico da fertilidade é entre a segunda e a terceira década. Certo. Portanto, aí aqui a gravidez seria mais isenta de riscos. Uma gravidez perto dos 40 anos já tem alguns riscos e tem que ter algumas preocupações especiais, quer da parte da mãe, quer do feto, quer das próprias instituições de saúde, em que obriga, de facto, a uma vigilância diferente. Mas também tem a ver com as políticas de natalidade, não é? A falta de apoio. Tem a ver com a política de natalidade e provavelmente tem a ver com o problema do país em si. É evidente que nós não temos grande proteção à maternidade. Uma jovem entre os 20 e os 30 anos terá dificuldade em manter o seu emprego sem tanto engravidar, poderá ter dificuldade em conseguir um primeiro emprego se já tiver filhos pequenos, e parece-me que é importante, a notícia dele, e de facto eu concordo em absoluto, que deveria haver uma maior possibilidade de, nesta fase da vida da mulher, poder optar por um tipo de trabalho, portanto, poder ser concedido um tipo de trabalho, digamos, com menos horas de trabalho, com maior flexibilidade de horário, com possibilidade de faltar mais, porque o país tem que pensar que
que está a envelhecer muito, que E essa dificuldade a pirâmide também de etária conciliar. está-se a inverter e daqui a 30, 40 anos, de facto, seremos um país de velhos com muito poucos novos. Muito bem. Vamos muito rapidamente, em apenas um minuto, olhar para outros dois destaques que escolhe. Por um lado, a casa de Pegando aqui no Serralves jornal, no Porto, não é? pegando no jornal Notícias e do Porto, que é a minha cidade de adoção, de facto, eu vejo com muito agrado aqui a página 2 e 3 a fazer a apologia, o elogio, de facto, do que tem sido a atividade da Casa de Com Serralves. visitas na ordem dos 5 milhões e meio de 5 milhões pessoas, e meio não é? em 25 anos, mas é imposto, eu creio que mesmo a nível internacional, como uma referência daquilo que deve ser um museu, não apenas como espaço museológico, mas com tudo o que envolve. De facto, é um espaço lúdico. E de resto importa lembrar que as entradas hoje são gratuitas, Pois também é uma nota importante. são gratuitas, há de facto muitas atividades gratuitas dentro do espaço de Serralves, os jardins são maravilhosos e eu acho que foi uma conquista importantíssima da cidade E é do Porto uma ótima sugestão para abrir uma visita. Serralves ao público. Temos mesmo que encerrar. Eu pedi-lhe só um comentário aqui, numa das notícias que quer destacar, que tem a ver Outra com notícia, uma grande, não quero destacar. a grande bomba estacionada a mais Exato, cara e mais não é rápida, apenas a Cristiano grande Ronaldo. bomba do Cristiano Ronaldo, é de facto os preços astronómicos que os jogadores apresentam e isto vem mais ou menos em todos os jornais, a coleção de carros todos acima dos 100 mil euros, ou grande parte acima dos 100, 200, 300, perto de 1 milhão de euros e que pode causar, e acho que causa uma certa ostentação gratuita e um certo impacto a pessoas que querem trabalhar e que não têm onde ou que E que procuram sabemos, o primeiro que emprego. são tantas e cada vez em maior número. Soutor, muito obrigada por ter estado connosco, foi um prazer ter estado Muito connosco a ler obrigado. os jornais desta terça-feira. Fazemos agora uma pausa, voltamos daqui a pouco às 11 em ponto para atualizar toda a informação e também com a opinião pública. Hoje debatemos o acordo alcançado entre o Governo e os municípios. Até já.